nós estamos de volta ao programa Ponto a Ponto. Nesse último bloco, nós vamos iniciá-lo olhando os números da última pesquisa do Datafolha sobre intenções de voto nas eleições presidenciais de 2014. Confirmando que a pesquisa anterior comentada do Ibope mostrava a elevada avaliação da presidente Dilma, ela aparece com 58%, a seguir a candidata Marina Silva, do partido de Rede, com 16%, depois o candidato Aécio Neves, pré-candidato do PSDB, com 10%, e depois o candidato Eduardo Campos, o governador Eduardo Campos, com 6%, e cerca de 10%, 9% não sabem, não responderam. Governador, esses números são bastante preliminares, obviamente. Costuma-se dizer que ele representa uma fotografia do momento. Há uma grande diferença de nível de conhecimento entre a presidente Dilma e os demais candidatos, até a candidata Marina também, que já concorreu. O senhor podia fazer uma breve análise da provável evolução dos números desses candidatos, ou seja, de cada um desses 4 nomes? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é exercício de adivinhação. Não. O que você pode dizer é que isso não é só, nem é uma fotografia do momento, é uma fotografia quase que do passado, do momento de antes. Né? O momento de hoje já é um processo, já é um momento de mutação, que você ainda não tem fotografias a respeito dele. E o futuro, então, é uma coisa absolutamente imponderável, ele depende de 1000 fatores. Nós vamos ter alguns candidatos de oposição ou não. Tem uma lei sendo votada no Congresso, né, para impedir que você tenha mais candidatos de oposição. Se você tiver uma lei dessas aprovada, certamente será uma situação. Se você não tiver, será outra situação. Colocando de outra forma, se todos esses nomes da oposição pudessem ser candidatos, o senhor identifica neles a qualidade de nomes competitivos, ou seja, um candidato que dá para disputar? Eu acho que esses nomes, na realidade, eu acho que esses nomes são todos competitivos. O Aécio é o melhor quadro do PSDB para disputar a presidência? Depende do que você chama a palavra melhor. Se você me perguntar se é o melhor quadro do ponto de vista de atração de população, eu diria que eu tenho dúvidas sobre isso. Nós temos as pesquisas, por exemplo, numa das pesquisas CNI Estado, em que foi colocado o nome do Aécio com a Dilma. Numa outra pesquisa foi colocado Aécio e Serra e Dilma. E a Serra teve 1% a mais que o Aécio. Não apareceu nenhuma pesquisa com o Serra e Dilma sem Aécio. Sem Aécio. Eu acredito que se você tivesse Serra e Dilma sem Aécio, mesmo com a Marina, você teria o Serra se aproximando entre 15%, assim, um pouco acima de 15%. Você que é especialista nessa matéria, mas a gente faz isso, eu faço isso, mexo nisso também há 40 anos, eu sou um profissional nisso daqui. Mas é o que a gente percebe. Então, você terá, do ponto de vista eleitoral, eu diria o seguinte, é difícil dizer, porque também o Serra tem um nível de rejeição maior, o que lhe dificultaria um crescimento, enquanto o Aécio não tem esse nível de rejeição tão alto e poderia facilitar. Então, eu acho que os dois teriam, do ponto de vista eleitoral, uma certa proximidade. Não acho que teria uma grande diferença entre um e o outro. Quanto à questão, do ponto de vista de preparação, eu acho que, evidentemente, o Serra tem uma preparação melhor para enfrentar um cargo como o de presidente da República. Mas não tenho dúvida nenhuma de que o Aécio é um homem também muito preparado, muito bem preparado pela sua história política e também tem condições de enfrentar uma presidência da República. Agora, a derrota do Serra aqui em São Paulo tirou ele definitivamente do páreo para presidente ou o senhor acha que ainda é legítimo que ele se coloque mais adiante? Não foi a derrota, não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o fato dele ter participado do processo político eleitoral durante esse ano o manteve ainda com visibilidade na história política. Aqui. Talvez se ele não tivesse feito isso, ele teria desaparecido. Então ele ainda pode ser candidato, ainda há uma chance? Pode, eu acho que pode ser candidato. Não sei se, no PSDB hoje a preferência, visivelmente, é pelo Aécio. Não há nenhuma discussão, eu não tenho dúvida desse momento quanto a isso. Ele pode vir a ser o candidato? Pode. Não sei dizer. Agora, que ele tenha um homem preparado para ser um candidato e preparado principalmente para ser um presidente da República, eu não tenho dúvida. Se puser um nível de confronto, de nível de conhecimento, de preparo,
de enfrentamento dele com a própria presidente Dilma, eu não tenho nenhuma dúvida sobretudo uma discussão sobre a economia. Que não, vai ser sobre a economia e sobre tudo, sobre a vida, sobre as coisas da vida. Governador... Ele passou coisas, ela teve um período de vida em que ela enfrentou uma dificuldade. Ela passou aqui em São Paulo, perto de mim, um pouquinho, alguns metros, porque eu era deputado estadual do MDB, de oposição, batia na ditadura todo dia, tinha o quartel do 2º Exército e o DOI-CODE atrás, ela estava lá sendo torturada. Então ela teve um certo período de vida política. Mas dentro de um movimento político muito infantil, digamos assim, né? Para não dizer outra coisa. Ela não tem experiência política, coisa que ele tem uma vivência política indiscutível. Governador, já que o senhor tocou nesse assunto da ditadura e desse passado de vocês, o que o senhor acha do secretário particular do governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, Ricardo Salles, negar os crimes da ditadura, dizer esses crimes, se é que houve crimes, e combater a Comissão da Verdade? O que o senhor, que é um homem de esquerda, que passou por tudo isso, uma acha lástima, disso? né? Uma lástima. Certamente ele não tinha o mínimo conhecimento de quem era a pessoa no momento em que alguém lhe sugeriu esse nome, em função da capacidade aparente, técnica ou da capacidade até intelectual do rapaz. Eu não conheço pessoalmente, não tenho nenhuma restrição a ele pessoalmente a isso. Pode ser que tenha sido indicado e ele tenha tido uma boa impressão e tenha trazido isso. Eu acho que foi isso, que se o geral soubesse exatamente de tudo isso que hoje nós estamos sabendo, não teria trazido ele para ser Mas ele secretário. sabe e o mantém lá. Aí já é diferente, você fazer uma demissão, uma exoneração, em função de uma pressão do que ele pensou naquele momento, falou naquele momento, não é o que ele está dizendo hoje, não é o que ele diz hoje, não é o que ele diz, que não é o que ele pensa hoje. Mas, governador, mudando um pouco de assunto, mas insistindo na eleição de 2014, qual é a leitura que, no seu entendimento, deve ser feita sobre a criação desse novo partido, a fusão do PPS, comandado pelo deputado Roberto Freire, que, aliás, foi egresso do Partido Comunista. Meu seu companheiro, colega, nós tínhamos seu uma bancada companheiro, de três, eu, ele e o Fernando Santana. seu companheiro, Bancador, hein? com o PMN. Como é que deve ser lido isso na perspectiva do xadrez aí de 2014? Acho que a procura de uma componente, vamos dizer assim, política de oposição, mais caracteristicamente de esquerda, né? Coisa que o PSDB tem dificuldade em ser, até procura ser, e teve personagens que sempre foram da esquerda. Fernando Henrique Cardoso é um exemplo, Serra um outro exemplo, mas que não é bem a característica do perfil dos atuais dirigentes ou comandantes do partido hoje. Né? Não é mesmo. Os nossos atuais comandantes não são vistos e não são, de fato, não tem um histórico de esquerda. E eu acho que o novo partido ele procura um canal mais à esquerda, procura ser uma expressão com algum peso, porque também se é um canal à esquerda sem nem peso nenhum, aí tem outros, tem vários canais que são assim. Procura ser isso, quem sabe nessa proximidade com o Partido Socialista e com outros segmentos da oposição no país, possa se constituir numa força política mais importante. Qual a possibilidade de, em 2014, vocês estarem mais próximos do governador Eduardo Campos, que também se coloca como candidato? Tem havido um diálogo mais intenso? O senhor mesmo parece que conversou com ele. Como é que está essa aproximação? Não, Eduardo Campos não. Só conversamos uma vez quando era secretário, vice-governador em São Paulo. Nós fomos a Brasília mostrar que os dois governos eram os dois governos de maior transparência que tinham. Foi um prêmio que nós recebemos. Recebemos Contas prêmios, abertas. ele e nós recebemos os prêmios como dois governos mais transparentes que tinha no país. Então, apenas nesse sentido. As relações devem ser mais próximas, acho que à medida em que o próprio Eduardo Campos começa a perceber as deficiências desse governo, as deficiências administrativas e políticas desse governo, e começa a criticar, fazer aquilo que nós fazíamos, eu acho que nos aproxima. E, governador, infelizmente nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer sua presença aqui, queria abrir o seu espaço para as considerações que o senhor ainda queira fazer. Eu que agradeço a você, Mônica, a você, Lavareda, que a gente possa, eu não tenho hoje mandato nenhum, nem quero ter mandato nenhum, já me recusei a qualquer tipo de mandato, seja ele legislativo, eleitoral, seja ele executivo, mas permaneço na vida política, estou fazendo política como um militante político e vou fazer isso provavelmente até o fim da minha vida. É isso que eu quero e quero contribuir para o país. Tudo que eu digo hoje aqui
Não tem nenhum objetivo pessoal, porque, repito, não sou candidato a coisa nenhuma, não tenho pretensão absolutamente nenhuma, mas quero o bem do meu país. E é por isso que eu estou aqui. Muito obrigado a vocês e obrigado a oportunidade que a Bandeirantes me dá. Obrigado, governador, pela presença aqui no Ponto a Ponto. Lembrando que você pode rever todos os nossos programas no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigado pela audiência. E você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br e pelo Twitter @pontoapontonews. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.